Hoje eu vou contar algumas dificuldades que eu tive quando eu comecei a estudar para a FUVEST. Então, eu comecei dia 22 de agosto, a prova era em novembro. E nesse período muita coisa aconteceu, aprendi muita coisa, mas logo no começo eu tive uma grande dificuldade, algumas, e é isso que eu vou contar hoje. A primeira foi que, mesmo antes de começar, eu fui ver as questões discursivas. Eu fui ver tanto a prova da primeira fase quanto da segunda fase. Pra meio que pensar, será que eu dou conta de estudar pra isso agora? E assim, as da segunda fase me assustaram muito. Eu pensava, nossa, como que alguém dá conta de responder isso? Como que alguém sabe essa resposta completa? E isso até nas exatas. Isso principalmente biologia, que eu não sabia nada, história, geografia. Então, assim, parecia um caminho muito distante onde eu estava ser capaz de fazer aquelas discursivas. E assim, foi uma sensação bem ruim, mas ao mesmo tempo eu sabia já assim de outras provas que sempre as discursivas costumam ser mais fáceis. Então, por mais que parecesse um monstro, com o tempo isso poderia melhorar. Então, isso eu decidi acreditar na época e vamos ver, né? E aí eu comecei a estudar e realmente, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que as discursivas eram sim mais fáceis, porque nas objetivas você vai ter várias escolhas que assim, tem um negocinho errado em uma e você meio que às vezes tem que adivinhar qual é, ou às vezes você sabe assim 4 de 5 coisas, mas exatamente a uma que não sabe define você errar a questão. Por exemplo, coloque 3 animais X. Aí você vai lá, ou 5, coloque 5 animais X. Aí a questão vai lá e te dá 4, esse. E o quinto tá errado. E assim, você acertou 4, mas porque você errou uma coisa, você perdeu a questão. Então, assim, é tudo ou nada nas objetivas. Já nas discursivas, se ele falasse pra você, coloque 5 animais, aí você, eu não sei 5, eu vou colocar os que eu sei, vou colocar 3. Você recebe 3 dos 5 pontos, se a questão valesse 5 pontos. Então, é um tipo de questão que é muito mais honesto, é muito mais real com o seu desempenho. Não tem pegadinha e assim, muito melhor. Por mais que a gente no começo ache absurdo, nossa, como que alguém consegue? Com o tempo e fazendo várias provas, você vai ver que na verdade é bem mais fácil. Então, por exemplo, na primeira fase, quem passa assim, tira, por exemplo, 78 pontos, acerta 78. Isso é 86% da prova. Já na segunda fase, essa mesma pessoa que tirou 78, ela provavelmente vai acertar mais de 90%. Ela vai acertar 92%, algo assim no segundo dia, que são as específicas. E aí para medicina vai ser física, química e biologia na Pinheiros, ou química, geografia e biologia em Bauru ou Ribeirão. Então, não tenha medo da segunda fase. E claro que com o tempo ou depois da primeira fase, é legal fazer um curso de discursivas, é legal treinar de verdade essas questões. Mas também assim, tudo no seu tempo, a primeira fase é a parte mais difícil e é a parte que vai definir se você vai ou não para a segunda. A segunda dificuldade que eu tive foi biologia, que assim, eu comecei a estudar e era muita coisa, muita matéria, muita coisa para ver, e assim, eu via que eu esquecia, eu via um capítulo, estudava, fazia todos os exercícios, aí uns 3 capítulos para frente, eu já tinha esquecido o primeiro, ou tinha esquecido uma parte. E eram 2 dificuldades, assim, né? Avançar na matéria rápido e manter tudo fresco, manter tudo isso na memória. E em biologia era a minha matéria mais importante. Eu estudava realmente 4 horas por dia, 3 horas por dia no mínimo. Era uma loucura. Eu já contei aqui que ou eu trabalhava, e assim eu tentava ser super eficiente nas coisas que eu tinha que fazer do trabalho, ou eu estudava, tipo assim, eu escovava o dente assistindo uma videoaula, tomava banho, tudo eu tava estudando, até quando eu tava fazendo comida, comendo. Era a vida que eu tinha na época. E aí, biologia foi isso, foi duplo esse problema. Mas aí eu fui encontrando formas de lidar com isso. Então, eu separava questões para refazer, eu anotava coisas importantes para rever, e assim, só pequenas coisas, não anotava muitas, só para realmente manter aquilo na memória. Usava de vez em quando mapas mentais, e aí eu fui vendo
um jeito prático que deu certo pra mim de como manter aquilo na memória. E é aquilo que eu sempre falo, assim, marque questões que você acha maravilhosas. Porque assim, na hora que você tá fazendo a questão, depois que você acabou de ver a matéria e tá fazendo a lista, é tudo muito claro, é tudo muito bonito, você percebe as coisas e a sua memória tá fresca. Mas um mês depois, será que você vai continuar do mesmo jeito? Então daí que vem a ideia de separar essas questões e refazer de vez em quando. Que foi até o que eu fiz quando eu tinha feito 3 das 4 apostilas lá do curso que eu fiz. Eu comecei a fazer provas antigas. Eu não esperei acabar a matéria, por mais que eu perdesse questões de assuntos que eu não vi ainda. Eu até tentava fazer às vezes para ter alguma ideia, mas eu fui logo para as provas. Quando você vai para as provas, tem questões de todos os assuntos. Então, tinha de todos os assuntos da biologia, desde o comecinho, meio, final. E tudo misturado. Então, assim, eu vi que era completamente diferente fazer lista. É outro mundo você fazer provas em relação a fazer listas. Eu achei muito melhor. Revisa muito mais. Então, quando eu passei a fazer provas, eu não precisei mais tanto recorrer às melhores questões que eu tinha separado. Eu selecionava novas melhores questões nas provas. E na época eu já até expliquei isso, que eu fiz tipo uns 5 anos de Unesp, 10 anos de Unicamp e uns 15 anos de FUVEST. Isso que eu fiz. Ou foram 5 anos de Unicamp. Eu sei que foram muitas provas. E aí eu ia marcando e sempre refazia essas questões. E eu tinha um bloco de provas e eu levava comigo para todo lugar, principalmente biologia, que era assim o mais difícil para mim. Então eu ia no supermercado, tava lá com meu bloco na bolsa, abria lá, fazia uma questão na fila. E hoje em dia você pode fazer flashcards também, você pode anotar no seu celular coisas importantes, mas eu gostava de questões mesmo. Para mim, questões era muito mais fácil de aprender, você já vê como isso cai do que só usar flashcards. Mas é claro que você não precisa escolher um ou outro, você pode usar os dois métodos, use o que der mais certo para você. A terceira dificuldade não foi nem tanto para a FUVEST, foi para a Unicamp. Quando eu vi que caíam trocentos tipos de texto, nossa, não é possível. Como assim cai crônica, cai carta, cai, além da dissertação, cai narração, pode cair um monte de coisa. E aí nossa, como que eu vou fazer isso na prova? Tipo, eu não tenho ideia. Como que eu vou ter noção? Então, eu primeiro me acalmei. Sempre na vida, quando você encontra um problema, a primeira coisa é ficar calmo, porque calmo você reflete melhor. Então, nesse dia amanhã eu vejo isso, eu vou me acalmar hoje. Aí no outro dia eu fui pesquisar no site da Unicamp, será que tem alguma ajuda aqui? E assim, eu estudava totalmente em casa, não tinha Instagram, não tinha Facebook, eu acho que eu nem entrei no Facebook nessa época. E assim, eu não tinha ninguém para perguntar, eu não tinha contato com nenhuma outra pessoa que estava estudando. Então, eu tinha que resolver meus problemas sozinha. Aí, eu fui nesse outro dia, então, ver no site da Unicamp, o que eu posso fazer sobre isso. Aí eu descobri que a Unicamp resolve a prova, ela te mostra como você pode resolver da melhor forma cada uma das questões discursivas, como você pode fazer redação da melhor forma, que é o que a banca espera. E isso foi genial, foi uma grande assim, bondade da Unicamp fazer isso, porque ela pensa que nem todo mundo tem um cursinho top, nem todo mundo tem o melhor material do mundo, mas aquilo lá é a coisa mais importante. Você pode ter até sua apostila do cursinho de discursivas, de redação, de tudo, mas aquele guia de como responder as questões é o mais importante do universo. E aquilo serve, das discursivas, serve também para a FUVEST, como você tem que responder, e serve para a Unicamp. E aquilo foi assim o meu norte. Eu não contratei ninguém para corrigir minhas discursivas na época, só redação mesmo, mas assim, eu tinha aquele guia para tudo. E como a Unicamp antes era bem discursiva, eu voltei muitos anos para ver isso. Então eu ia lá ver como eles queriam resposta de física, de química, de biologia, de história, de tudo. E aquilo ajudou a organizar os pensamentos sobre como eu tinha que responder, o que eu tinha que colocar, ou como eu poderia sintetizar melhor as informações, e se podia fazer desenho, se não. Então tinha tudo lá explicadinho. E aí, especificamente sobre redação, é lindo. Tipo assim, quando é carta, tá lá o modelo. E depois, com o tempo, você percebe que a redação da Unicamp é mais fácil. Porque você pode usar
os textos de uma forma no seu texto mesmo, não é cópia. Ela é muito mais fácil depois que você entende o jeito. E aí eu passei a gostar, eu passei a, nossa, a Unicamp é muito legal. Então eu super recomendo, eu vou deixar aí embaixo o link para essa ajuda enorme da Unicamp sobre como responder as questões discursivas e as redações. A quarta coisa, que não era bem uma dificuldade com a matéria, mas era uma dificuldade de ter equilíbrio. Assim, eu consigo ser obcecada, eu consigo ser neurótica e só estudar. Eu consigo, tipo, se você me der um negócio, olha, você tem que aprender a falar essa língua aqui em um mês, eu vou lá e aprendo e só faço isso. Hoje eu não consigo mais porque eu tenho um filho, né? Mas na época era super normal. Mas e o que que acontece? Quando você só estuda, tipo, você tem dor de cabeça, você fica gripado, fica resfriado, fica com, sei lá, algum problema, sinusite. E eu vivia com algum problema, assim, nesse período de estudos. E isso não era comum antes. Antes eu não ficava doente. Então, eu só parava de estudar quando eu ficava doente. Era um ciclo. Então, ficava doente, parava de estudar, descansava, voltava a estudar. Ficava doente, parava de estudar. Então, era sempre assim. E isso eu aprendi agora, e eu falo muito pra vocês, tem equilíbrio, porque não adianta só estudar, tipo, é preciso ter esse equilíbrio aí pra fazer tudo dar certo. Porque quando você tá estudando, tá indo bem, e aí do nada você fica doente, você vai passar dias sem estudar. E pra voltar de novo, pode ser que não seja tão rápido, então é melhor cuidar dessa questão do equilíbrio logo, assim. Outra dificuldade também é conciliar trabalho e estudo. Então era difícil. E aí eu tinha dias que o trabalho era muito tenso, tinha muita coisa, dava muita aula. Aí eu voltava e não conseguia estudar. Mas tinha dias que eram mais tranquilos e eu conseguia estudar. Então com o tempo eu via, quando eu tiver que dar aula, eu vou precisar estudar antes. Então eu acordava bem cedo, assim, 5 da manhã, e em 15 minutos eu já estava estudando. Tipo, comia rápido o café estudando. E aí eu já estudava 2 horas, 3 horas às vezes, antes de ir trabalhar. Então foi muito essa questão de, assim, ser esperto com como eu passava meu tempo, de ser inteligente mesmo nos estudos, porque às vezes você tem que tomar decisões de forma a conseguir estudar melhor. E no fim de semana eu só estudava. Eu assistia uma série no sábado, uma série no domingo com meu namorado na época, que hoje é meu marido, e era isso. E tipo, era isso. Às vezes eu trocava a série por ir comer fora, mas era só estudos mesmo. Então aproveita e me conta o que está sendo difícil hoje nos seus estudos, e aí para o Enem, para a FUVEST ou qualquer outro vestibular. E continue indo atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem, e o meu filho está chorando, eu tenho que ir lá.